Então, continuando com a nossa série de LGPD para cientista de dados, lembrando que essa aqui é uma série de vídeos, né? Estão sendo gravados de uma forma sequencial. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, recomendo que você se inscreva no canal, né? E assista a série desde o início, porque é muito importante para o entendimento dos conceitos que vão ser tratados nesse vídeo. Nós vimos no vídeo passado o contexto regulatório que foi sendo criado, né, ao longo do desenvolvimento dos dados e da capacidade de processamento, transmissão e armazenamento de dados. Falamos lá da GDPR, né? Mas também tiveram outras legislações, principalmente nos Estados Unidos, e todo esse esforço regulatório acabou desembocando, acabou culminando na criação da Lei Geral de Proteção aos Dados. E ela é, aqui nessa série, o nosso objeto de estudos, então vamos falar dela. Bom, então falando das disposições preliminares, no artigo 1º, a gente tem um panorama geral do que se trata essa lei, sobre o que ela versa, o que ela quer regulamentar, que objetivos ela quer alcançar. Então no artigo 1º a gente entende sobre o que essa lei expressa, o que ela versa, o que ela quer falar. Então ela versa basicamente sobre o tratamento de dados pessoais. E aí ela inclui os dados digitais. Então você percebe que o assunto da lei ele é até mais amplo do que só dados digitais. Ele trata sobre tudo aquilo que versa sobre dados pessoais e especialmente no que se refere ao seu tratamento. A gente vai ver em seguida o que é tratamento. E quando a gente fala de tratamento, existe algum ator por trás desse tratamento. O dado ele não se trata sozinho. Então, a lei regulamenta o tratamento feito por quem? Por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privada. Traduzindo esse juridiquês, basicamente é o dado que é tratado, seja por uma pessoa física, né, um ser humano, ou uma empresa. Quando a pessoa faz dentro de um cargo, né, em nome de um cargo e em nome de uma empresa, aí essa pessoa responde como uma empresa, pode responder como uma empresa e entraria como uma pessoa jurídica. E essa empresa, ou essa companhia, ou esse órgão, ele pode ser público ou privado. E qual é o objetivo dessa lei? Qual é o objetivo da LGPD? É o de proteger o direito à liberdade, à privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. Tá? Esses são os principais objetivos dessa lei. É garantir liberdade, privacidade, livre desenvolvimento da pessoa natural. Seguindo, né, toda lei ela tem seus objetivos, tem os seus atores, né, os seus sujeitos, mas também tem fundamentos. Aí aqui eu quis elencar os fundamentos dessa lei para a gente entender sobre o que essa lei se baseia, né? Em quais são os pilares dessa lei. Então, são eles, né? O respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, né? Ou seja, a autonomia de cada pessoa querer se informar, poder se informar, liberdade de expressão, de informação, comunicação, de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico, né? A inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, olha aqui o aspecto, né, de desenvolvimento econômico, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Você vê que os fundamentos eles são amplos, eles respeitam tanto a privacidade, ou seja, respeitam tanto a dignidade da pessoa humana, mas também respeita o desenvolvimento das empresas, o desenvolvimento econômico das empresas na sua inovação, no seu desenvolvimento tecnológico. Então, são fundamentos amplos. A gente vai ver que a lei se aplica a todo aquele que, de alguma maneira, trata dados pessoais. Se esse tratamento é feito em território nacional, e aí ele define o que é território nacional na lei, ou tenha por objetivo a oferta e o fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional e tenha como objeto dados coletados em território nacional. Então, você vê que ele delimita essa lei, a aplicação dessa lei, muito calcado na definição de território nacional. E aí ele vai lá na lei definir especificamente o que seria esse território nacional, o que a lei entende como território nacional. E basicamente o território nacional, ou seja, o território brasileiro, é todo aquele cujo titular nesse se encontra. Então, ele não é sobre a nacionalidade do titular, mas o território que ele se encontra. E aí ele vai dar alguns casos de exceção, e principalmente quando esses dados eles vêm de outro país
que não sejam compartilhados com agentes nacionais, né? Ou seja, agentes do território nacional, pessoas que tratam dados no território nacional, desde que a origem desses dados tenha algum tipo de regulação, pelo menos compatível com a LGPD, ou seja, compatível com a regulação que é feita no Brasil. Nesse caso, a LGPD não cobre, não vai regular. Então, para esse vídeo era isso. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante esse conteúdo e até o próximo vídeo.